Bom dia, hoje são 30 de dezembro de 2018, domingo, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 41º, 41, vídeo da série Augusto Cury e Jesus Cristo. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre alguns livros do Dr. Augusto Cury, de sua série, de sua coleção, com 5 livros, com o título Análise da Inteligência de Cristo. Análise da Inteligência de Cristo. E estou aqui com um dos livros, O Mestre da Vida, de Augusto Cury. No quadro, vou mostrar aqui mais um trecho do livro de Carl Sagan, com o título O Mundo Assombrado pelos Demônios. Certinho? Muito bem. A partir do vídeo número 39, este aqui, 39, 40 e 41, este aqui o terceiro vídeo, estou mostrando a fala, a escrita do Dr. Augusto Cury, tentando provar a existência de um Deus aí, o Deus dele, certinho? Então, a partir do 39 aí, vídeo 39. E ele mostrou ali 13 hipóteses sobre Deus. A primeira hipótese é a verdadeira, que Deus não existe. É uma criação da mente humana, do cérebro humano. O homem cria deuses, conforme sua cultura. E o Dr. Augusto Cury diz que não. Então aqui ele está tentando provar a existência de Deus, certinho? Então vamos aqui ao terceiro vídeo desse assunto aí. O título é Augusto Cury e Jesus Cristo, número 41. O Dr. Augusto Cury diz Jesus Cristo. Eu digo apenas Jesus. E por que eu digo apenas Jesus? Porque o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, Jesus nunca foi o Messias, Cristo em grego, aguardado pelo povo dele, o povo judeu. Já que Jesus nunca foi o Messias, o Cristo, é óbvio que eu sou obrigado a dizer apenas Jesus, certinho? Muito bem. Nas páginas 109 e 110 de seu livro O Mestre da Vida, o Dr. Augusto Cury escreve aqui um pouquinho, que está aqui, certinho? Ele diz assim: agora procurarei provar que Deus existe. Em minha opinião, aí na opinião dele, em minha opinião, à medida que a ciência avança para explicar o mundo dentro e fora de nós, ela depara com lacunas e paradoxos que só a existência de Deus pode explicar, diz aí o Augusto Cury. Nos 2 vídeos anteriores, número 39 e 40, já mostrei isso aqui, não é? Que isso aqui não se sustenta. Certinho? Não se sustenta. Muito bem. Então, resumindo isso aqui, o Dr. Augusto Cury diz o seguinte: que Deus, o Deus dele aí, que Deus existe porque existem muitos fenômenos que a ciência desconhece. Já que existem muitos fenômenos que a ciência desconhece, então esses fenômenos só podem ser explicados pela existência de Deus. Veja que argumento mais infantil. Isso ocorre porque é impossível alguém mostrar um argumento para provar a existência de deuses. É impossível. É a mesma coisa, é a mesma impossibilidade de alguém tentar provar a existência de lobisomem. Não vai provar nunca. De Saci Pererê, não vai provar nunca. De mula sem cabeça, não vai provar nunca. Por quê? Porque deuses, anjinhos, demônios, mulas sem cabeça,
Tudo isso aí são personagens irreais, fictícios, criados pelo cérebro humano. Certinho? Muito bem. O teólogo e pedagogo Fábio de Oliveira Lima, que tem um canal muito bom no YouTube com o mesmo título, Fábio de Oliveira Lima, ele escreveu para mim e ele fez essa pergunta aqui para mim em relação ao Augusto Cury, se alguém fizesse essa pergunta ao Augusto Cury. E o Fábio de Oliveira Lima tem toda a razão. Então vamos aqui. Vamos perguntar ao Dr. Augusto Cury o que foi que o levou a colocar Deus, o Deus dele, naquilo que ainda a ciência desconhece. Por que ele fez isso? Onde ele arranjou alguma coisa lógica, racional, para dizer que Deus está nas lacunas? Então vamos fazer a pergunta ao Dr. Augusto Cury. A pergunta é essa. Dr. Cury, o que leva o Senhor a afirmar que um Deus está nas lacunas? O que leva? O Augusto Cury com certeza responderia assim: eu acho, né? Eu acho que existe um Deus, né? Naquilo que a gente não conhece. Seria a resposta dele. Porque não há lógica alguma, ele não foi buscar raciocínio algum para colocar um Deus ou vários deuses naquilo que a ciência hoje desconhece. Então você vê que crença religiosa é ilusão. A pessoa fala uma coisa e não encontra um substrato, não encontra um chão para se apoiar. Ela diz coisas desconexas. Sigmund Freud já dizia isso. Muito bem. Na página 22 do livro de Carl Sagan, astrônomo norte-americano, inteligentíssimo, infelizmente falecido em 1996, na página dele, ele faz uma referência a Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos, como já mostrei nos vídeos anteriores, é chamado o pai da medicina. Ele viveu há mais de 2.500 anos. Nem havia aqui um cristão na vida. Não havia cristianismo aqui há 2.500 anos. Pois bem, Hipócrates de Cos, um homem inteligentíssimo, ele aqui combatia a ignorância do povão daquela época. E veja aqui o combate dele à ignorância. Ele diz assim: Hipócrates de Cos escreveu: os homens acham a epilepsia divina. Ou seja, atribuíam na época a epilepsia, que era desconhecida, atribuíam a interferência aí dos deuses ou demônios. Simplesmente porque não a conhecem, não a compreendem. Entendeu? Veja o que ele diz. Mas, se chamassem de divino tudo o que não compreendem, ora, as coisas divinas não teriam fim. O Hipócrates de Cos está criticando aqui, veja bem, isso há 2.500 anos. Ele está criticando aquela ignorância do povão em colocar deuses, em tornar divinos ou demoníacos fenômenos que ainda não conhecem. Então o povão não conhecia um fenômeno qualquer, como acontece hoje, aí o povão atribui aquele fenômeno a deuses. E nada tem a ver com deuses. Quando a ciência avança, ela descobre esse fenômeno, aí os deuses caem por terra. Certinho? Então ele já criticava isso aqui. O Hipócrates, pai da medicina. Certinho? Muito bem. Então eu coloco aqui. Quando uma pessoa desconhece um fenômeno qualquer,
não sabe o porquê, a origem, as causas, então essa pessoa, ela tem um mundo muito grande de imaginação. Então ela vai imaginar muitas coisas. Então, essa pessoa atribui a esse fenômeno uma divindade de sua cultura, um Deus de sua cultura. Isso aqui é ignorância, porque já que o fenômeno é desconhecido, a própria pessoa não conhece, como é que ela vai atribuir a esse fenômeno a existência de um Deus? Foi o que fez aqui o Augusto Cury. Então o Augusto Cury, quando ele diz que as lacunas, os fenômenos desconhecidos provam a existência de Deus, o que ele diz aqui já era criticado pelo pai da medicina, Hipócrates de Cos, há 2.500 anos. Entendeu? Muito bem. Agora eu vou trazer nesse vídeo aqui essa ignorância, não conhecer um fenômeno e atribuir a deuses, a anjos, a demônios. Essa ignorância está na Bíblia cristã, em qualquer livro religioso, de qualquer religião. Então, vou mostrar agora na Bíblia essa ignorância do homem antigo, não conhecer certos fenômenos e atribuí-los a deuses, a demônios. Repito, essa ignorância está na Bíblia e vamos logo direto ao Novo Testamento. Então aqui uma visão errônea dos cristãos, lá no Novo Testamento. Para os cristãos, naquela época de profunda ignorância, para eles, a morte de uma pessoa e as doenças ali de uma pessoa eram causadas pelos pecados. Os pecados eram a causa da morte, o pecado é a causa da morte, o pecado é a causa das doenças. O homem morre porque peca, o homem adoece porque peca. Veja a ignorância aí dos cristãos. É a mesma ignorância combatida aqui há 2.500 anos pelo Hipócrates de Cos. Certinho? Pelo Hipócrates de Cos. Então, para os cristãos, essa visão errônea, o homem morre porque peca, o homem adoece porque peca, o homem morre também por ação de espíritos imundos, demônios, uma ignorância sem fim do cristianismo. E também o homem adoece por ação de demônios, espíritos imundos, porque eles não conheciam aqui a causa da morte realmente, o que levava um homem a morrer, o que leva um homem a adoecer. Eles não sabiam disso. E aí atribuíam ao divino. A mesma coisa aqui com a epilepsia. Aqui no Novo Testamento, quando uma pessoa tinha ataques epilépticos, o povão ignorante pensava que era o demônio que havia entrado na pessoa e aí fazia aquilo. Epilepsia. Aqui eles transformando em ação demoníaca. Um espírito imundo, um demônio, entrava no corpo de uma pessoa, na época aqui, na ignorância deles, e esse demônio causava a epilepsia. Só que nada a ver com demônio. Hoje a ciência conhece a epilepsia, sabe o que causa a epilepsia. E existe até medicamento contra a epilepsia, contra os ataques epilépticos. Certinho? Muito bem. Então vamos aqui mostrar 3 exemplos. Poderia mostrar outros, só que o espaço é pequeno. Então veja a ignorância dos cristãos. É a mesma ignorância, repito, combatida pelo pai da medicina, aqui em relação à epilepsia, que diante de um mundo desconhecido, as pessoas colocam deuses ali como autores daquele mundo desconhecido. Certinho? Então vamos aqui à Bíblia com 3 exemplos. Vamos lá. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, temos aqui, na lenda bíblica, porque os cristãos atribuíam a Jesus poderes inimagináveis. Então aqui temos nessa lenda a cura de um paralítico. Certinho? Um homem aqui era paralítico e foi curado na lenda bíblica pelo Jesus. Certinho? Então veja a ignorância aqui. Vamos lá. Mais tarde, Jesus
o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não peques mais, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Muito bem. Aqui nessa passagem, Jesus se encontra com um paralítico em Jerusalém, no dia de sábado. E Jesus, na lenda bíblica, cura o paralítico. E os judeus veem ali o paralítico curado no dia de sábado e criticam isso aqui. E perguntam a esse paralítico quem o curou. E ele não sabe o nome de Jesus. E aí Jesus depois se reencontra no templo de Jerusalém com esse mesmo paralítico. E Jesus diz a ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então veja a ignorância aqui da época cristã, o cristianismo primitivo. Jesus está dizendo aqui: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então você está aqui, Jesus está associando nessa lenda bíblica pecado a doenças, pecado à morte. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isto é, se você pecar, vai acontecer coisa pior com você. Você é paralítico, vai acontecer coisa pior. Entendeu? É a ignorância cristã fazendo uma correlação entre pecado e desgraças na vida da pessoa. Quando, na verdade, doença e morte nada tem a ver com pecado algum. E muito menos com a entrada dos demônios em corpo humano. Nada. Então você vê aqui o erro da época, a visão errônea dos cristãos, associando pecado a coisas ruins. Certo, pecado a coisas ruins. Vamos aqui a outro exemplo, Lucas capítulo 9, versículos 39 e 42. Diz assim: o que é isso aqui? Um homem chega a Jesus e diz que o filho dele está com um espírito imundo, com um demônio dentro do corpo. Isso aqui, gente, é um ataque de epilepsia. Olha aqui o Hipócrates de Cós. Isso aqui é um ataque de epilepsia no mundo cristão. Como eles eram muito ignorantes, eles atribuíam a epilepsia à ação de demônios, à ação de espíritos imundos, e nada disso. A epilepsia hoje já é conhecida pela medicina, pela ciência. Aqui não. Então, como eles não conheciam a causa da epilepsia, eles atribuíam, em sua ignorância, a demônios, e nada de demônios. Então veja aqui, um homem diz a Jesus que, olha aqui, um espírito se apodera dele, do filho dele. E de repente o menino, o filho dele, grita, ataque de epilepsia. Grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Isso aqui é um ataque de epilepsia. Como eles não conheciam, repito, eles atribuíam aqui o que eles não conheciam a demônios, a deuses. A mesma coisa faz aqui o Augusto Cury, o mesmo erro. Então veja, eu tenho uma amiga em Fortaleza que é epiléptica. Eu já vi 2 ataques dela dentro lá de casa. Um em Sobral, no interior, morava lá, e depois outro em Fortaleza. Se você conhece alguém epiléptico por aí, você vai ver que isso aqui é um ataque de epilepsia. A pessoa se joga, um salto grande, cai ao chão, com os olhos revirados, espumando pela boca, inconsciente, sem saber o que faz, mordendo ali, apertando os dentes entre si, mordendo ali a língua, etc. E depois desse ataque de epilepsia, a pessoa fica toda quebrada, como se tivesse levado uma surra. Isso aqui, em Lucas 9, é um ataque de epilepsia. Como eles não conheciam a causa, eles atribuíam aqui a
espírito imundo e nada de espírito imundo. A epilepsia hoje é conhecida pela ciência e até existem medicamentos. Muito bem. Aí, depois de ouvir isso aqui do homem, em relação ao filho dele, Jesus diz, aqui diz a Bíblia, quando se ia aproximando, isto é, o jovem epiléptico ia se aproximando de Jesus, o demônio, veja aí, o demônio o atirou no chão, o espírito imundo o atirou no chão, atirou o garoto no chão e o convulsionou. Ele entrou em convulsão. A epilepsia é isso, convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo. Veja aí, Jesus repreendeu o espírito imundo. Não há espírito imundo algum aqui. Isso aqui é lenda dos cristãos e diante de um caso epiléptico, eles atribuíam aqui a causa a demônios. E demônio algum entra em corpo humano, demônio algum é responsável pela epilepsia. A epilepsia é outra coisa. Certinho? Muito bem. Em Mateus capítulo 8, versículo 16, temos aqui, chegada a tarde, trouxeram-lhe, isto é, levaram a Jesus, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. Você vê que o mundo do Novo Testamento, em cada página ali dos evangelhos, está repleta de pessoas possessas, pessoas possuídas pelo demônio, porque essa ignorância era comum no mundo do Novo Testamento. Trouxeram a Jesus muitos endemoniados e ele, Jesus, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então você vê aqui que sempre os cristãos, em sua ignorância, atribuíam doenças, enfermidades a pecados e a demônios. Você vê aí que é uma ignorância do mundo antigo e uma ignorância combatida muito antes aqui do cristianismo, combatida pelo pai da medicina, Hipócrates de Cós. Certinho? Esses exemplos bíblicos aqui mostram de forma clara e retocável a ignorância do homem diante do desconhecido, já que eles não conheciam o que era epilepsia, já que eles não conheciam o que era uma paralisia infantil, já que eles não conheciam as causas do câncer, da tuberculose, já que eles não tinham esse conhecimento, eles atribuíam a esse desconhecido a natureza divina, demoníaca, diabólica, etc. Pura ignorância aqui, repito, já criticada pelo pai da medicina, Hipócrates de Cós, há mais de 2.500 anos. Na verdade, gente, morte e doenças nada tem a ver com o fato de uma pessoa cometer, entre aspas, pecados, cometer crimes. Nada tem a ver com isso. Morte e doenças nada tem a ver com a ação de demônios, de espíritos imundos. Nada tem a ver com isso. O homem morre, o homem adoece. A explicação é simples. Por que o homem morre? Por que o homem adoece? Por quê? A resposta é simples. O homem morre, o homem adoece, simplesmente porque ele é um ser vivo. Todos os seres vivos adoecem e morrem. Todos. Apenas por isso e nada mais. E aqui está o exemplo. Veja, todos os seres vivos morrem. Todos os seres vivos adoecem. É simples assim. Não há demônios por trás disso aqui. Não há deuses por trás disso aqui. Não há anjinhos por trás disso aqui. Todos os seres vivos morrem e seres vivos adoecem. Veja o exemplo. Vamos pegar aqui fetos ainda no útero materno. Ali. Vamos pegar ali um feto com 7 meses aí, 7 meses no útero da mãe, ou no 8º mês.
ou no 9º mês, ali, já para sair do útero, um feto. Aquele feto ali, muitos fetos, muitos seres humanos que estão no útero da mãe ainda, é óbvio que eles não pecam, é óbvio que eles não erram, não é verdade? Eles não cometem, entre aspas, pecados, eles não cometem crimes, são seres inocentes. Mesmo assim, eles morrem no útero da mãe, muitos aí, muitos. É o caso aí de aborto, o aborto não voluntário, involuntário. A mãe quer ter o filho, mas ele morre ainda no útero da mãe. Esse feto que morre no útero da mãe, obviamente, não cometeu pecado algum, mas morreu. Morreu sem cometer pecados. Entendeu? Isso aqui é um feto inocente. Aqui está. E ele morreu por quê? Porque ele é um ser vivo. E ser vivo morre. Ser vivo adoece. Outro exemplo, uma criança recém-nascida. Nasceu agora uma criança. Tem apenas um dia de vida. Muitas aí morrem no primeiro dia, quando saem do útero da mãe. Muitos aqui no Brasil, muitas crianças morrem no primeiro dia. Morrem no 5º dia e assim por diante. E muitas crianças são alcançadas aí por muitas doenças. Crianças aqui já nascem paralíticas. Crianças já nascem paralíticas, paralisia infantil. Eu tenho uma irmã que tem paralisia infantil. Nasceu assim, não cometeu pecado, mas aí já veio com a enfermidade. Viu aí? Animais irracionais, gatos, cachorros, todos aí passam também por doenças. Cachorros, cães, gatos, etc. E também morrem. E não pecam, mas têm os mesmos sintomas pelos quais o homem passa doença e morrem também. Árvores e plantas. As árvores e plantas são também seres vivos, morrem também, adoecem também e não cometem pecados. Então você vê que morte e doenças, enfermidades, nada tem a ver com pecado, com ação demoníaca. E assim, jovens, adultos e velhos, certinho? Nada tem a ver com pecado e com ação demoníaca. Então você vê a ignorância do mundo antigo. Atribuía as doenças do homem, atribuía pecado. E atribuía também ação demoníaca. Veja aqui Jesus dizendo, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isto é, se você pecar de novo, vai acontecer coisa pior para você. Veja aqui, o pecado como causa de coisa pior. Uma ignorância do mundo antigo. Certinho, gente? Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.